Fala galera, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai continuar aqui o nosso pequeno manual antirracista. Vamos ler aí mais umas 10 a 15 páginas, né? Bom, então vamos lá. Então, continuando aqui de onde a gente parou, vamos começar com reconheça os privilégios da branquitude. Quando publiquei O que é lugar de fala, muitos me perguntaram se pessoas brancas também podem se engajar na luta antirracista. Como explico naquele livro, todo mundo tem lugar de fala. Deixa eu ler de novo. Todo mundo tem lugar de fala, pois todos falamos a partir de um lugar social. Portanto, é muito importante discutir a branquitude. Pessoas brancas não costumam pensar sobre o que significa pertencer a esse grupo, pois o debate racial é sempre focado na negritude. A ausência ou a baixa incidência de pessoas negras em espaço de poder não costuma causar incômodo ou surpresa em pessoas brancas. Para desnaturalizar isso, todos devem questionar a ausência de pessoas negras em posições de gerência, autores negros em antologias, pensadores negros na bibliografia de cursos universitários, protagonistas negros no audiovisual e, para além disso, é preciso pensar em ações que mudem essa realidade. Se a população negra é maioria no país, quase 56%, o que torna o Brasil a maior nação negra fora da África, a ausência de pessoas negras em espaço de poder deveria ser algo chocante. Portanto, uma pessoa branca deve pensar seu lugar de modo que entenda os privilégios que acompanham a sua cor. Isso é importante para que privilégios não sejam naturalizados ou considerados apenas de esforço próprio. Perceber-se é algo transformador. É o que permite situar nossos privilégios e nossas responsabilidades diante de injustiças contra grupos sociais vulneráveis. Pessoas brancas, por exemplo, devem questionar por que em um restaurante muitas vezes as únicas pessoas negras presentes estão servindo mesas, ou se já foram consideradas suspeitas pela polícia por causa de sua cor. Trata-se de refutar a ideia de que um sujeito universal, a branquitude, também é um traço identitário, porém marcado por privilégios construídos a partir da opressão de outros grupos. Devemos lembrar que este não é um debate individual, mas estrutural. A posição social do privilégio vem marcada pela violência, mesmo que determinado sujeito não seja deliberadamente violento. Os homens brancos são maioria nos espaços de poder. Esse não é um lugar natural, foi construído a partir de processos de escravização. Alguém pode perguntar, mas e no caso de homens brancos, pobres ou homossexuais que não necessariamente possuem todos os privilégios sociais de homens brancos heterossexuais ricos? De fato, é sempre importante levar em consideração outras intersecções. Porém, o debate aqui é sobre uma estrutura de poder que confere privilégio racial a determinado grupo, criando mecanismos que perpetuam desigualdades. Nesse sentido, mulheres brancas são discriminadas por serem mulheres, mas privilegiadas estruturalmente por serem brancas. O mesmo ocorre com homens brancos homossexuais, que são discriminados pela orientação sexual, mas racialmente falando fazem parte do grupo hegemônico. De forma alguma, exclui as opressões que sofrem, mas o localizam socialmente no lugar da branquitude. É o lugar de fala de cada um, né? Acho que é isso que ela quer dizer. O conceito de lugar de fala discute justamente o locus social, isso é, de que ponto as pessoas partem para pensar e existir no mundo, de acordo com suas experiências em comum. É isso que permite avaliar quanto determinado grupo, dependendo do seu lugar na sociedade, sofre com obstáculos ou é autorizado e favorecido. Dessa forma, ter consciência da prevalência branca nos espaços de poder permite que as pessoas se responsabilizem e tomem atitudes para combater e transformar o perverso sistema social que estrutura a sociedade brasileira. O racismo é uma problemática branca, provoca Grada Quilomba. Até serem homogeneizados pelo processo colonial, os povos negros existiam como etnias, culturas e idiomas diversos, isso até serem tratados como o negro. Tal categoria foi criada em um processo de discriminação que visava ao tratamento de seres humanos como mercadoria. Portanto, o racismo foi inventado pela branquitude, que, como criadora, deve se responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata de se sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar. Diferente da culpa, que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. Dessa forma, se um primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo, o segundo é criar espaços,
sobretudo em lugares que pessoas negras não costumam acessar. Próximo capítulo: perceba o racismo internalizado em você. Como vimos, a maioria das pessoas admite haver racismo no Brasil, mas quase ninguém se assume como racista. Pelo contrário, o primeiro impulso de muita gente é recusar enfaticamente a hipótese de ter um comportamento racista. Claro que não, afinal tenho amigos negros. Quem nunca ouviu essa? Como eu seria racista se empreguei uma pessoa negra? Racista? Eu, que nunca xinguei uma pessoa negra? A partir do momento em que se compreende o racismo como um sistema que estrutura a sociedade, essas respostas se mostram vazias. É impossível não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista. É algo que está em nós e contra o que devemos lutar sempre. É claro que há quem seja abertamente racista e manifeste sua hostilidade contra grupos sociais vulneráveis das mais diferentes formas. Mas é preciso notar que o racismo é algo tão presente em nossa sociedade que muitas vezes passa despercebido. Um exemplo é a ausência de pessoas negras numa produção cinematográfica. Aí também está o racismo. Ou então, quando ao escutar uma piada racista, as pessoas riem ou silenciam, em vez de repreender quem a fez. Vou nem falar do Léo Lins aí, né? O silêncio é cúmplice da violência. Muitas vezes, pessoas brancas não pensam sobre o que é o racismo. Vivem suas vidas sem que sua cor faça refletir sobre essa condição. Por isso, o combate ao racismo é um processo longo e doloroso. Como diz a pensadora feminista negra Audre Lorde, é necessário matar o opressor que há em nós. E isso não é feito apenas se dizendo antirracista, é preciso fazer cobranças. Amelinha Telles, memorável feminista brasileira, em seu livro Breve História do Feminismo no Brasil, afirma que ser feminista é assumir uma postura incômoda. Eu diria que ser antirracista também. É estar sempre atento às nossas próprias atitudes e disposto a enxergar privilégios. Isso significa muitas vezes ser taxado de o chato, aquele que não vira o disco. Significa entender que a linguagem também é carregada de valores sociais e que por isso é preciso utilizá-la de maneira crítica, deixando de lado expressões racistas como ela é negra, mas é bonita, que coloca uma conjunção adversativa ao elogiar uma pessoa negra, como se um adjetivo positivo fosse o contrário de ser negra. Usar o negão para se referir a homens negros, não se usa o brancão para falar de homens brancos. Ou elogiar alguém dizendo negro de alma branca. Essa é foda, puta que pariu. Sem perceber que a frase coloca ser branco como sinônimo de característica positiva. É preciso pesquisar, ler o que foi produzido sobre o tema por pessoas negras, e é bastante coisa. No caso de quem tem acesso a bibliotecas e universidades, a responsabilidade é redobrada e não deve ser delegada. Eu brinco que muitas vezes pessoas brancas nos colocam no lugar de Wikipreta, como se nós precisássemos ensinar e dar todas as respostas sobre a questão do racismo no Brasil. Essa responsabilidade é também de pessoas brancas e deve ser contínua. Conversar em casa com a família e com os filhos, e não só manter uma imagem pública com destaque para as redes sociais, também é fundamental. Algumas atitudes simples podem ajudar as novas gerações, como apresentar para as crianças livros com personagens negros que fogem de estereótipos ou garantir que a escola dos seus filhos aplique a Lei 10.639 de 2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira. Um ensino que valoriza as várias existências e que referencie positivamente a população negra é benéfico para toda a sociedade, pois conhecer histórias africanas promove outra construção da subjetividade de pessoas negras, além de romper com a visão hierarquizada de que pessoas brancas... Peraí, errei. Foi mal. Além de romper com a visão hierarquizada que pessoas brancas têm da cultura negra, saindo do solipsismo branco, isso é, deixar de apenas ver a humanidade entre seus iguais, mas ainda são ações que diminuem as desigualdades. Não podemos nos satisfazer com pouco. Apesar de termos avançado nas últimas décadas, não podemos achar que foi o suficiente. Não basta ter 1 ou 2 negros na empresa, na TV, no museu, no ministério, na bibliografia do curso. Se disserem que ser antirracista é ser o chato, tudo bem. Precisamos continuar lutando. Então bora lá, seus chatos.
Apoie políticas educacionais afirmativas. Por causa do racismo estrutural, a população negra tem menos condições de acesso a uma educação de qualidade. Geralmente, quem passa em vestibulares concorridos para os principais cursos nas melhores universidades públicas são pessoas que estudaram em escolas particulares de elite, falam outros idiomas e fizeram intercâmbio. E é justamente o racismo estrutural que facilita o acesso desse grupo. Esse debate não é sobre capacidade, mas sobre oportunidades. E essa é a distinção que os defensores da meritocracia parecem não fazer. Um garoto que precisa vender pastel para ajudar na renda da família e outro que passa as tardes em aulas de idiomas e de natação não partem do mesmo ponto. Não são muitos os que podem se dar ao luxo de cursar uma graduação sem trabalhar ou ganhando apenas uma bolsa de estagiário. Eu mesma entrei na Universidade Federal de São Paulo, cujo campus de Ciências Humanas foi criado em 2007 graças a políticas públicas, aos 27 anos e com uma filha pequena, tendo que fazer malabarismos para conseguir estudar. Embora as desigualdades nas oportunidades para negros e brancos ainda sejam enormes, políticas públicas mostraram que tem potencial transformador na área. O caso das cotas raciais é notável. Na época em que o debate sobre ações afirmativas estava acalorado, um dos principais argumentos contrários à implementação de cotas raciais nas universidades era: as pessoas negras vão roubar minha vaga. Por trás dessa frase está o fato de que pessoas brancas, por causa do seu privilégio histórico, viam as vagas em universidades públicas como suas por direito. A primeira universidade a adotar as cotas raciais no vestibular foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em 2003, seguida pela Universidade de Brasília, UNB, em 2004. As novas políticas públicas universitárias transformaram o perfil dos alunos ingressantes. Ao contrário do que muita gente afirmava quando essas políticas começaram a ser implementadas, o desempenho positivo dos alunos cotistas trouxe grandes avanços para o saber do país. Pesquisas sobre os resultados dessas políticas logo começaram a surgir, como a do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2008, na qual se demonstrou que os alunos cotistas de 4 universidades federais tinham desempenho similar ou superior ao dos alunos não cotistas, e a da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, realizada em parceria com universidades estaduais, a qual constatou que no período entre 2003 e 2016, a evasão universitária entre cotistas, 26%, foi menor se comparada com a de não cotistas, 37%, 11 pontos percentuais aí de diferença. Além de apontar desempenho similar entre ambos. Ou seja, não tem diferença negativa nenhuma. A galera das cotas, os alunos cotistas, performam tão bem quanto ou até melhor. Sobre outras políticas de acesso à educação, destaca-se o estudo de Jacques Weiner, professor do Instituto da Computação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e Tatiana Melguizo, professora associada da Universidade do Sul da Califórnia, que, com base na análise dos resultados de mais de 1 milhão de alunos que realizaram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, entre 2012 e 2014, apontou que não havia diferença entre as notas de beneficiários do programa ProUni e a de outros estudantes. Diferente da política de cotas, o ProUni é um convênio realizado entre universidades privadas e o governo federal, que permite às universidades abaterem impostos ao oferecer bolsas integrais ou de 50% para alunos e alunas do programa, seja por raça ou por renda, desde que mantenham um desempenho exemplar. Muitas vezes, casos de pessoas negras que enfrentam grandes dificuldades para obter um diploma ou passarem um concurso público são romantizados. Entretanto, ainda que seja bastante admirável que pessoas consigam superar grandes obstáculos, naturalizar essas violências e usá-las como exemplos que justifiquem estruturas desiguais é não só cruel, como também uma inversão de valores. Não deveria ser normal que, para conquistar um diploma, uma pessoa precise caminhar 15 quilômetros para chegar à escola. Estude com material didático achado no lixo, ou que tenha que abrir mão de almoçar para pagar um transporte. A cultura do mérito, aliada a uma política que desvaloriza a educação pública, é capaz de produzir catástrofes.
Hoje, em vez de combater a violência estrutural na academia, a orientação de muitos chefes do executivo brasileiro é uniformizar as desigualdades, cortando políticas públicas universitárias, como bolsas de estudo e cotas raciais e sociais. Informe-se sobre as políticas públicas de combate à desigualdade racial e pela promoção da diversidade. Apoie e prestigie institutos de pesquisa e de desenvolvimento de políticas. Apoie candidatos que defendem políticas públicas efetivas e transformadoras. A Lei de Cotas para Universidades Federais, promulgada em 2012, representou uma grande vitória. Uma pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior, com base em dados de 2018, mostrou que, nessas instituições, a maioria dos estudantes é negra, 51,2%. 64,7% cursaram o ensino médio em escolas públicas e 70% vêm de famílias com renda mensal per capita de até um salário mínimo. Ou seja, nessas instituições a maioria dos estudantes é negra, 51,2%. Dessa maioria dos estudantes que é negra, 64% cursaram o ensino médio, e dessa maioria que é negra, 70,2% vem de famílias com renda mensal per capita de até um salário mínimo e meio. Infelizmente, o mercado de trabalho ainda não reflete essa mudança. Beleza, então, próximo capítulo, transforme seu ambiente de trabalho. Historicamente, a branquitude desenvolveu métodos de manutenção do que seria politicamente correto em relação à pauta racial e à reserva de espaço para o negro único, o que é certamente uma de suas estratégias mais clássicas. Argumenta-se da seguinte forma: veja só, abre aspas, veja só, não somos racistas, temos um fulano que é negro, trabalhando em tal departamento, e inclusive ele adora trabalhar aqui, não é mesmo, fulano? Fecha aspas. E o fulano, talvez para manter seu emprego, talvez porque aprendeu a reproduzir o discurso da empresa, concorda. No entanto, pessoas negras não são todas iguais, e fulano, por melhor que seja, não pode representar todos os negros. Dessa forma, é preciso romper com a estratégia do negro único. Não basta ter uma pessoa negra para considerar que determinado espaço de poder foi dedetizado contra o racismo. A esperança escravista faz com que o mundo do trabalho seja particularmente racista, o que também o torna um dos espaços em que a luta antirracista precisa ser mais transformadora. A primeira etapa para isso é sempre questionar o status quo. Essa é a melhor maneira de não reproduzir as variadas formas de racismo nos ambientes de trabalho. Se você tem ou trabalha numa empresa, algumas questões que você deve colocar são: qual a proporção de pessoas negras e brancas em sua empresa? E como fica essa proporção no caso dos cargos mais altos? Ou seja, se você olha no geral, né, sua empresa tem 20 mil funcionários, digamos, né? 10 mil são pessoas negras. Ou seja, você tem uma proporção teoricamente equilibrada. Mas você vai ver quais são os cargos dessas 10 mil pessoas negras e quais são os cargos dessas 10 mil pessoas brancas. Se você for ver, o que normalmente acontece é que as pessoas negras vão estar nos cargos mais para baixo. Ou seja, a galera que faz funções mais operacionais, menos estratégicas, e aí quando você vai subindo na hierarquia, quando você vai ver supervisores, gerentes, diretores, etc., daí fica cada vez mais difícil achar essas pessoas negras. E como fica essa proporção no caso dos cargos mais altos? Como a questão racial é tratada durante a contratação de pessoal? Ou ela simplesmente não é tratada, porque esse processo deve ser daltônico? Isso é boa também. Há na sua empresa algum comitê de diversidade ou um projeto para melhorar esses números? Há espaço para um humor hostil a grupos vulneráveis? Perguntas desse tipo podem servir de guia para uma reavaliação do racismo nos ambientes de trabalho, como diz a pesquisadora Joyce Bert. A questão para além da representatividade é de proporcionalidade. Para começar, pensemos nos processos de contratação. Se uma empresa está focada em quem cursou universidades de elite ou tem inglês fluente, isso pode significar que apenas pessoas privilegiadas poderão enviar seus currículos, pois sabemos que no Brasil, estudar outro idioma ou fazer um intercâmbio não é acessível para todo mundo. Somente uma parcela privilegiada da sociedade tem acesso a isso.
Além do mais, o pacto narcísico da branquitude, expressão desenvolvida por Cida Bento em sua tese de doutorado, usada para definir como pessoas brancas anuem entre si para a manutenção de privilégios, colabora com a exclusão de outros grupos nas indicações de trabalho. Uma pesquisa do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, organização indispensável para a luta antirracista, criada por Cida Bento em 1990, em parceria com a Aliança Jurídica pela Equidade Racial, apontou que pessoas negras não somam 1% entre advogados e sócios de escritórios de advocacia. Entre estagiários não chega a 10%. O estudo de 2019 ouviu 3.624 pessoas em 9 das maiores bancas de São Paulo e demonstra como os números refletem a necessidade de discutir desigualdades, oportunidades e diversidade no mercado de trabalho. Se quisermos pensar essa questão pelo viés econômico, vale lembrar que uma equipe diversificada aumenta seu potencial produtivo. Segundo estudiosos do tema, como Reinaldo Bulgarelli, um ambiente diverso estimula a criatividade. A baixa presença de pessoas negras no ambiente de trabalho, ou mesmo distantes de cargos de gerência, pode deixar o espaço altamente suscetível a violências racistas. Em um caso recente, por exemplo, a filial brasileira de uma empresa norte-americana de software promoveu um baile à fantasia como celebração de final de ano, oferecendo uma premiação para a melhor fantasia no valor de R$3.000. Um funcionário certo de que seria engraçado, optou pela representação racista de um homem negro sexualizado, com um órgão genital grande, uma imagem que circulava na época entre os grupos de WhatsApp. A falta de sua fantasia, que ficou em 4º lugar no concurso, chegou à sede norte-americana, que demitiu o empregado. O gerente da área em que ele trabalhava disse que a demissão havia sido exagerada e o que o fez ser demitido também. Excelente. Então, o presidente da filial brasileira defendeu os dois, dizendo se tratar de uma grande brincadeira. O resultado também foi demitido. Muito bom. O que é notável... Opa, voltamos. Resultado também foi demitido. O que é notável nesse episódio é como o caso foi conduzido e a grande repercussão, mas a agressão propriamente dita é infelizmente apenas uma variante das muitas formas de violência a que pessoas negras são expostas ainda hoje nos ambientes de trabalho. A experiência internacional é rica em exemplos que podem servir de inspiração. Na Noruega, todas as empresas nacionais destinam 40% dos assentos em conselhos de administração para mulheres. A proposta veio de um parlamentar do Partido Conservador com o argumento: se a gente não pensasse em políticas de reparação e equidade, só contrataria os homens com os quais a gente joga golfe no domingo. De fato, se só convivemos com pessoas de um determinado grupo ou classe social, acreditamos que só aquelas pessoas possuem capacidade para determinados cargos, relegando outros grupos a lugares pré-determinados, como se não fossem sujeitos capazes. O que esse político norueguês coloca é a importância de questionarem desigualdades. Devemos nos perguntar: quantos talentos o Brasil perde todos os dias por causa do racismo? A situação é ainda mais grave para mulheres negras, que são muitas vezes destinadas ao subemprego. Quantas físicas, biólogas, juízas, sociólogas, etc. estamos perdendo? Políticas que obrigam as empresas a pensar e criar ações antirracistas poderiam reverter esse quadro. No Brasil, a Lei de Cotas para o Serviço Público Federal visa diminuir desigualdades. Declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, ficou estipulado que a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira e garantir a igualdade material entre os cidadãos por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. O racismo assume diversas dimensões no ambiente de trabalho, o que demanda análise constante das práticas corporativas. Por causa disso, diversas empresas têm buscado consultorias especializadas para rever sua política de diversidade, preocupadas em se atualizar em relação aos novos marcos civilizatórios. Isso é resultado do trabalho de organizações negras, como o CEERT, que lutam há décadas para introduzirem essas questões urgentes no mercado de trabalho. Há dezenas de consultorias de diversidade atuando nas várias regiões do Brasil.
Procure conhecer mais sobre elas, informe-se sobre o trabalho do CERT, introduza o tema na empresa em que trabalha. Assim, você contribui com um ambiente mais diverso, democrático e produtivo. Beleza? Próximo capítulo então vai ser Autores Negros. A gente vai parar por aqui hoje, o vídeo já está com 25 minutos. E, bom, no próximo vídeo então a gente termina aqui esse livro. Bem pequenininho, bastante importante, muito esclarecedor. Beleza? Então, abração para vocês, até a próxima.